aviso, sabe? Então as pessoas, algumas estão tendo a oportunidade, mas não vão dar conta, podem, eu falo sempre lá no trabalho, né? Gente, eu sou porteiro, eu acolho todo mundo, é reptiliano, é draconiano, é insectoide, aviário, vem todo mundo ali, pode vir todo mundo, eu recebo todo mundo, todos. O que mais tem é draconiano, se convertendo, entre aspas, sabe? Projeto Metron, aquela história toda lá. Que ninguém quer cuidar desses caras, bicho. E aí você vem e traz a pessoa pra cá. Aí, então eu tô falando rasgado aqui, por quê? Porque a gente tá dando essa oportunidade para todo mundo. E as pessoas que falam que são gente boa, que é do bem, não estão dando conta. Então, sai do caminho, por quê? Porque tem muito trabalho pra gente fazer. Então, esse romantismo que a gente tem, de, porque vai ter que ser assim. Gente, não dá tempo para isso. A simulação, essa estrutura que a gente tem aqui do corpo biológico sendo manipulado pelo sistema, dá um trabalho danado para quebrar os grilhões mesmo que nos aprisionam ali, tá? Dá um trabalho danado, e é de dentro para fora, não é de fora para dentro, não tem como. É muita programação inserida, né, Sérgio? Muita programação. Muito. Muita, de vários tipos, né? Inclusive, é um papo até novo, né, que eu venho desenvolvendo no canal em função de alguns estudos, contato com pessoas de astrologia, inclusive, em que, assim, a princípio ficou muito evidente que astrologia e numerologia pessoal é como se estivesse entregando o teu manual de instrução pessoal. Você veio para aquilo, né? Você concordou, é um contrato. Lógico que isso é uma particularidade aqui do planeta, né? E a gente hoje desenvolve um trabalho em cima disso. Não como as pessoas encaravam até recentemente, ou ainda continuam encarando, porque eu acho que isso é um papo muito novo, né? Em que elas procuram saber a respeito das suas predisposições para se dar bem na matriz de controle, Sérgio, e continuar presa aqui. Né? Elas não querem finalizar o jogo, eu acho que elas nem sabem o que está acontecendo. O grande problema é esse. Mas, saindo também dessa questão, Sérgio, você estava falando a respeito da biologia, né, do corpo biológico, uma outra quebra de paradigma que as pessoas também têm que começar a desenvolver é o papo equivocado que ocorre com a questão do transhumanismo, né, tão colocado aqui no nosso planeta. O problema foi que você falou, a questão de implantes, tá? Vamos supor, uma pessoa que nasceu cega. Você vai condenar uma pessoa a colocar um implante e voltar a ver, mesmo que de forma artificial? O grande problema nos dominadores daqui do planeta que se utilizam disso, né, para fazer um controle ainda melhor, ainda mais potente a nível neurológico das pessoas. Mas o que a maioria também não tem ideia, Sérgio, é que uma alma, uma consciência, não necessariamente precisa de uma unidade biológica para encarnar. Ela pode encarnar dentro de uma cibernética, desde que essa unidade cibernética tenha tecnologia estrutural suficiente para aguentar aquele gradiente de energia. Foi o que aconteceu lá numa galáxia distante, talvez no outro universo. Eu venho até desenvolvendo essa história que eu vou concluir semana que vem lá no Flavinho, né, que é a questão das inteligências artificiais, né, que foram máquinas, robôs que não nasceram, não foram criados perfeitos, mas alcançaram um tal grau de evolução tecnológica que permitiram que consciências, tá, conseguissem ser inseridas ou imersas dentro de uma estrutura biomecânica cerebral, lá na falta de uma expressão melhor, e ali, basicamente, foi algo muito semelhante ao que acontece nas nossas unidades aqui biológicas desenvolvidas pelos Lanonadex. Né? Então, esses seres foram se desenvolvendo a tal ponto que toda aquela estrutura virou uma inteligência artificial, porque ela não partiu da fonte. Sim, André, é muito interessante isso. Esse processo que você está falando, só pegando esse gancho e trazendo para perto da gente aqui, esse fenômeno de acoplar uma consciência
uma consciência num experimento, ele pode acontecer em qualquer lugar. Qualquer coisa, tá? O fenômeno que a gente tem da incorporação, por exemplo, é uma consciência que está em algum lugar, vamos chamar assim, que acopla numa outra estrutura que está funcionando. Simples assim, mais fácil do que isso para explicar esse negócio não tem. Então, aquilo que para nós, aqui, o problema todo, na minha opinião, ainda é isso, achar que o nosso corpo ele é algo, porque foi plantado aqui no sistema, que a gente está na simulação, que um cara criou a sua imagem e semelhança, que, cara, como pode funcionar nesse sincronismo perfeito? Cara, você tem uma glândula no teu cérebro que vai estruturar todo o teu ciclo circadiano, como que, sabe? Então, parece que é uma coisa, assim, intocável. Aí vai descendo o nível. Aí quem é médico, cara, quem é esse cara que entende como funciona isso, que foi o outro cara que criou, sabe? Vai endeusando o processo. Aí chega aqui nos réis mortais. A questão é essa, né? É o excesso de divinização das coisas. Né? O corpo também acabou tomando esse aspecto. Você falou a respeito dos médicos, nada contra isso, não, né? Mas não, nada contra. Mas é muito semelhante também o que acontece, que são coisas distintas de você perceber. Uma pessoa que mexe num aplicativo de um computador, por exemplo, que mexe super bem, entende de tudo, é uma coisa. Mas, cara, o cara que bolou aquele software que a pessoa está mexendo, meu amigo, não é brincadeira, não. Né? Esse merece aplausos maiores ainda, né? Porque não é qualquer um que desenvolve isso. É a mesma coisa com relação ao corpo biológico. Né? Uma pessoa que vai usar, ou uma que pega para fazer uma manutenção, não é a mesma coisa de quem projetou aqui. Tu imagina, Sérgio, isso aqui não nasceu pronto. E olha que não é sofisticado. Não. Não é nenhum modelo 2025, né? Então, assim, e mesmo assim você vê a complexidade que é. Agora, Sérgio, para a gente aqui terminar e depois abrir para as perguntas, caso tenha, né? Cara, como é que fica essa questão dessas experiências? Porque a Terra é um laboratório. Né? Aqui, de uma certa forma, faz-se experiências principalmente com as unidades biológicas, porque há uma intenção de pegar aqui os melhores genomas, né, dentro do que já é ruim, né, mas pegar os melhores e, às vezes, transportar para outros planetas que estão precisando repovoar ou colonizar, em algum sentido. As pessoas também não sabem disso, né, que a função basicamente é essa. E a gente não está nem entrando na questão do aproveitamento das almas, né, que aqui estão. Mas, a princípio, né, é a questão da unidade biológica. Agora, quando a gente vem para cá... Certo? Destino de Júpiter chama o filme. Destino de Júpiter, né? Cara, como é que se consegue lidar com herança genética celular, ancestralidade, né, entre aspas, colocando, e toda a parafernália de alterações de DNA. Eu não sei nem, Sérgio, como é que esse corpo ainda funciona, para dizer a verdade. Isso aqui já não era nem mais para levantar, né, de tanta alteração que já se fez e continua se fazendo nisso. Né? Aonde que isso vai levar, Sérgio? Isso aí tende a terminar ou simplesmente faz parte de um experimento maior de se criar super-raças, mesmo que não seja a nossa? Vou trazer uma visão mais fria até mesmo disso, sabe, André? Que ainda quando a gente pensa assim, se a gente seguir nessa reflexão, a gente vai divinizando ainda mais o processo biológico. É um experimento, então imagina, eu gosto muito da historinha da Inanna, quando ela vem para cá, que vai criar os escravos e tudo mais, que ela erra. Ela erra. Inanna e Enki são geneticistas Lanonandeques, ok? Eles sabem fazer, só que não é assim, fez, está pronto. Para essa realidade eu preciso disso, então a gente vai ter que produzir. Nem tudo é pronto. Pois lá no computador está pronto.
beleza, coloca lá no sol, queimou, não deu certo, volta. Até chegar nesse ponto, nos experimentos deles, um braço, 2 cabeças. Até hoje a gente tem criança nascendo assim. Até hoje não funcionou. Só para você trouxe esse gancho, né, do que não deu certo. Por que tá vivo ainda? Como é que sobrevive uma estrutura biológica dessa? Até hoje isso acontece, tá? Isso até valida aquilo que eu falei, né? Que alguém volta na linha temporal, coloca alguma coisa lá para hoje, você vê que tá dando problema ainda, né? Que eu falei no começo da live. Então, não tem uma necessidade da estrutura biológica. Você falou de outros planetas, né? Alguém colocou nossa aqui, eu não sei se foi bem no comentário, não sei se foi bem na hora que você falou disso. Mas o que acontece? Muitas pessoas esquecem que o corpo biológico, a primeira pegada do corpo biológico é escravo. É escravo. Olha o tanto de pessoas que trabalham sem consciência no sistema, querendo ter uma casa, querendo ter um namorado, querendo ter uma namorada, querendo ter filho. Olha para o cenário. Então, esse tipo de estrutura é escravo. Então você está pronto, teu corpo, por exemplo, hoje, e aí para mim, tá? Sempre fica mais claro isso, é o quanto ele aguenta apanhar. Essa estrutura biológica desse lote, ele aguenta até aqui. No planeta tal, pode levar. Porque lá já atende a necessidade. Tá? Isso é fácil demais de resolver essa equação. Agora, o problema é o quê? É quando se coloca uma consciência que vem experimentar o processo. É aqui que nós nos perdemos. Porque imagina, então vem uma consciência como a do André, por exemplo, que tem acesso a informações e tudo mais. Ele chega aqui e vê que ninguém sabe de nada. Ele monta um canal no YouTube, começa a trazer gente para o canal dele, aí as pessoas começam a alimentar o André começa a ganhar dinheiro, aí o André faz uma viagem, por exemplo, para um lugar exótico, que diz que tem espiritualidade lá, leva 100 pessoas para a viagem, o André fala, uau, eu sou Deus dessa galera, eu não quero ir embora. Isso acontece aos montes há milhares de anos. Tá? Então, essa ideia de que, como é que a gente lida com tudo isso? Primeira coisa, esquece o corpo biológico. Esquece. É uma receita isso que eu vou dar aqui agora para quem quiser. Esquece o corpo biológico. Consciência. Você já fez uma conexão genuína com uma estrutura que não esteja corrompida? Você já conhece alguma hierarquia que não seja fraternidade branca? Não estou diminuindo isso, tá? Mas sai desse holograma. Alguma coisa que está além disso, de fato? Pô, eu atendi uma pessoa hoje do que faz aula lá do TEAC com a gente. A pessoa fala, nossa, eu tive uma experiência assim, começa a conectar, que não tem nada a ver com isso que a gente fala aqui. Eu falei, é isso aí. A hora que a pessoa concluiu, eu falei, agora você está solto. Se livrou, saiu do sistema. Não precisa de nenhuma portinha dessa que todo mundo abriu. Então você consegue fazer isso quando você faz essa conexão sem ninguém falando para você onde é, como, quando e por quê, faz esse ritual que vai dar certo. Você fez isso, você não se preocupa mais com o corpo biológico. Aí o sistema perdeu. Aí você volta, você não quer mais comer aquele monte de porcaria que eles querem que você todo dia coma. E aí você não quer mais ficar assistindo TV 24 horas, você não quer mais videogame, você nunca mais vai pôr a mão numa desgrama dessa. Você sai da Matrix, aí você fala, opa, acordei. Então, aí o teu corpo vai ser usado. Aí começa a história, aí começa o jogo. Aí você vai poder pensar no teu corpo. Aí sim, talvez você possa até levar o teu corpo como modelo para algum lugar. Compreende? Então, essa ideia, André, que a gente tem de para onde vai com tudo isso? Então, na minha opinião, e uma sugestão já com base nos trabalhos que eu faço, esquece o corpo. O que está depois? Esquece no sentido de teu corpo você não vai abandonar, você não vai esquecer o corpo literalmente falando, não é isso. Mas coloca consciência para essa consciência gerenciar o teu corpo. Aí essa mudança de chave é que é o calcanhar de Aquiles das pessoas. A pessoa vai para academia, cara, vai para academia. Eu faço academia, não sou o cara da maromba, mas eu vou lá, né, umas 3, 4 vezes por semana, eu passo lá para manter a saúde física, né? E aí você vê pessoas que estão cultuando o corpo. Ela só tem aquilo, a vida da pessoa é aquilo, cara. E aí a gente acaba escutando as conversas e vendo as propostas, e aí você fala, cara, inverteu, só tá cuidando do corpo.
E aí, quando você vem com um assunto que, olha, você precisa fazer os dois, não está errado. Você quer fazer, faz. De repente, até uma memória que tem ali, né, de guerra e tudo mais, do soldado, aquela coisa toda, faz. Mas, cara, e a consciência? Porque o teu corpo, você não precisa dele para sair daqui. As pessoas, uma outra coisa, André, sobre isso, que as pessoas não entendem ainda. Cara, toda vez que você dorme, você corre o risco de não voltar. Todas as pessoas, quando dormem, elas correm o risco de não voltar. Sérgio, eu percebo, né, na conversa com as pessoas e até observando atitudes também, que o dia a dia ou a forma que as pessoas encaram ou percebem o cotidiano delas é quase como se elas ingerissem crack diariamente durante o dia inteiro. Elas entram num processo, o cérebro, no caso, né, ele se vicia de tal forma com relação às emoções que o cotidiano gera dentro da unidade biológica, que aquela combinação de hormônios é como se fosse uma droga sintética, em que, por mais que a pessoa queira sair, aquilo sempre puxa ela de volta. Outro dia eu estava me observando, né? E às vezes eu estou concentrado ali fazendo uma leitura para fazer um vídeo ou até uma conversa numa live, como eu fiz também com essa daqui. E basta, cara, a matriz de controle te enviar um recado, entrar uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, que não tem nada a ver com isso daqui. É impressionante, cara, como a chave sedutora vira para o outro lado e você basicamente perde toda a conexão que você estava tendo com o outro lado. É o sequestro neural, né, que a gente chama. O ponto, Sérgio, que se você bobear, você nem lembra que estava fazendo ou que estava fazendo uma leitura sobre esse tipo de assunto. Sim. Aí depois, quando passa metade do dia, você, caramba, eu estava fazendo aquilo, deixei de fazer porque fui atender isso e perdi. Cara, é algo assim muito bizarro como é que isso funciona. E aí... Quando a gente comenta isso, a gente comenta que é para as pessoas começarem a se observar. E na verdade, André, quando você sai desse mundo e pega essa informação que você trouxe para o sistema, aí vem os TD da vida. A pessoa tem um transtorno disso, transtorno daquilo, transtorno por quê? Porque isso tudo é manipulado dentro do próprio sistema. E aí você fica exatamente nesse looping. Agora, como que resolve isso? Como que resolve isso? Cara, é aquele momento, né? Tô fazendo isso, é 100% aqui. Então, a gente está aqui conversando, né? Tem toda uma estrutura de proteção, que já tem toda uma ativação aqui. Então, eu estou aqui conversando com você, eu estou lendo eu posso, né, ler aqui os comentários, se eu quiser, está aqui aberto do meu lado, eu estou com meu celular aqui na minha mão, eu estou com um computador do outro lado aqui, eu estou olhando na porta, se meu cachorro não está ali, eu estou sozinho aqui, então não sei se ele está aqui ou não, se ele vem, está tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, só que a minha atenção está aqui, em cada letrinha que você está soltando. Então, a minha atenção, tem tudo isso acontecendo, mas a minha atenção está aqui. Então, como eu vivo, sabe, André? Como que eu gerencio tudo isso? Por quê? Porque é desonesto demais esse sequestro. Então, você vai ter insights, você vai ter estímulos o tempo todo para tirar você disso. Aí você fala assim, vou fazer uma meditação. A hora que você entra, se você não faz um ciclo de respiração muito potente, muito centrado, para você desarmar um pouquinho e entrar no estado de conexão, geralmente as pessoas não conseguem, né? Por isso que eu vou ensinando essas coisas da respiração, do mindfulness lá, para fazer o básico ali, para desconectar um pouquinho e ficar 100% aqui. E assim, a gente tem um problema na simulação, que é exatamente esse agora, o finalzinho do jogo, que a gente está no finalzinho, né? Que é exatamente isso, ó, você não consegue mais dar conta daquilo que você quer. Você quer tanta coisa, que você acumula tanta coisa, no sentido de coisas físicas e coisas emocionais, pensamentos, né? Você acumula responsabilidades, você acumula e você não dá conta. Aí você vai para um estágio, né, com muito cortisol, estresse, aí você não aguenta mais. Lembra? A gente está falando de uma máquina que está funcionando com os estímulos. E aí a pessoa entra numa estafa, e aí é síndrome de burnout, aquela coisa toda que a gente tem essas linguagens comuns no meio corporativo.
mas é um único movimento que a pessoa não consegue gerenciar o que está em volta. A gente perdeu esse movimento. Então, às vezes a pessoa vem fazer uma consulta comigo, achando que eu vou falar de Exu, vou falar de... E a pessoa tá tão pilhada que não dá nem para chegar lá. Eu falando, cara, você precisa fazer mindfulness. Ah, mas eu já fiz. Não, você não fez. Se você tivesse feito, você não estava desse jeito. Aí a pessoa, sabe, não volta nunca mais. Por quê? Porque eu joguei a verdade na cara dela. Não adianta você falar que fez e quando tiver que estar conversando comigo, eu estou fazendo uma leitura sua. Não estou te julgando. Ficam chateadas, né? Ficam mimizentas, né? É coisa impressionante, né? Não, assim, aí, agora assim, só, sabe, André, voltando aí finalizar essa reflexão. Cara, a Matrix está aí, cheia de estímulos e prazeres, é essa a pegada. Se você for na neurociência, você vai ver que o teu cérebro está lá, a área da recompensa, você precisa trabalhar lá, né, os engramas que vão fazer esse ajuste, colocar o registro na memória, para quem quiser a linguagem, é lá que a gente precisa trabalhar. Onde está a tua recompensa? Partiu da... saciou a recompensa, você organiza o resto. Por quê? Porque nós estamos em guerra, e a guerra é exatamente essa. O quanto você aguenta de estímulo, o quanto você aguenta, o quanto você resiste, e o quanto você faz a gestão dos estímulos. Os estímulos são toda, né? Aí, Sérgio, você entrou numa questão que eu acho crucial. É a qualidade e a quantidade de assuntos negativos que as pessoas assistem na TV, principalmente no YouTube. É impressionante, tá, a questão de guerra daquilo, de aprisionamento daquilo, de salvação que não vai acontecer, de... Nossa, assim, os canais, eles até têm algo que é interessante, que é verdadeiro. O problema é que as pessoas só querem assistir isso. Isso aí. Então, elas ficam prisioneiras disso. Se você tem um problema, o que diz um ditado popular? Se ponha de fora do problema que você encontra a solução. O que as pessoas fazem? Ficam permanentemente ingerindo aqueles tipos de notícias de dominadores globais, de não sei mais o que. É o tempo inteiro isso. Você tem que se atualizar? Lógico, você não vai ficar aí nas nuvens, né, achando que nada está acontecendo. Mas as pessoas destinam quase que 100% do tempo que sobra para elas para isso. E elas não percebem que elas estão realimentando, né, a própria situação neural delas no momento. André, quando nós começamos aqui, eu falei essa questão da gente começar um trabalho de, né, como você faz, como eu faço, de se colocar aqui e falar, gente, olha, tem um outro caminho, tem uma outra forma de interpretar o que está acontecendo aqui e o que está fora daqui numa preparação da nossa saída do sistema, né? É louvável e assim, de palmas mesmo, louvores, fazer um trabalho desse quilate, vou usar essa palavra, essa pesa assim, me faltou outra palavra aqui, da potência que ele tem, porque antigamente as pessoas não tinham opção, né? Você tinha a TV, que era canal aberto, você tinha duas, três emissoras, era aquilo ali e acabou. Então a nossa programação ela vem de muito tempo atrás. A gente está falando de século, né? E aí, de repente, aquilo foi perdendo a validade. Não foi perdendo a validade, ele foi substituído. Imagina, você tinha um número gigantesco de pessoas e você precisava chegar a essas pessoas não apenas naquele horário. Você precisava estar com aquele número de pessoas, naquela potência, alimentar aquela massa, né, os emaranhamentos ali neurais. Você precisava alimentar isso com mais frequência e não era só mais com rádio. Não dava mais só com rádio, aquilo saturou as pessoas, elas querem novidades, os estímulos, né? E aí, então, eles colocam o quê? Na sua mão. E aí você fica na sua mão. Aí a pessoa não quer mais assistir uma TV, ela quer ficar aqui. É mais interessante. É o computador. E aí então cria-se um canal como esse. E você deixa todo mundo. É lógico que tem umas punições, né? A gente sabe que tem umas punições, bloqueia aqui, bloqueia ali, tudo muito bem parametrizado. Mas aí as pessoas estão aqui agora. Eu tinha um canal, uma emissora que passava uma notícia X, a outra que passava uma notícia Y e a outra que falava de novela.
Agora, meu amigo, eu tenho um Google, eu tenho um YouTube, eu tenho um Instagram, eu tenho TikTok, enfim, tá aí. Tá aí. Então, assim, os estímulos, eles já eram complexos, né, na década de 80, na década de 90, e hoje, então, é como se fosse uma perdição, na verdade, né? A gente está dando aqui uma luz para quem quer mudar esse foco. A gente está dando uma luz para quem quer mudar o foco, só isso. Não adianta querer consertar isso, né? Não adianta querer consertar isso.